Ora viva, muito boa noite a todos que nos acompanham. Estamos então neste live para abordar assuntos de tamanha importância para a vida política do país. Vamos falar sobre as perspectivas do ordenamento jurídico dos partidos políticos em Angola. Também falaremos um bocadinho sobre direitos e deveres dos partidos políticos. E para nos ajudar a compreender este assunto, temos como convidado dois juristas que estão ligados à praça política. Vou apresentar, temos connosco o convidado o Dr. Simão Afonso, que é um jurista. Boa noite, Dr. Simão. Boa noite, Jorge Eurico. Boa noite aos telespectadores ou internautas do Pontual. Portanto, saudações extensivas a todos, não é? Também temos connosco o Dr. França Abila. Boa noite, Dr. França. Boa noite, engenheiro Jorge. Boa noite, os internautas que nos acompanham. Muito bem. Então, a ideia, no fundo, é esta. É falarmos um bocadinho sobre o ordenamento jurídico dos partidos políticos, na perspectiva dos partidos políticos. Vou começar, então, com o Dr. Simão Afonso fazer esta provocação e este desafio. Saber se, de facto, no que concerne ao ordenamento e as perspectivas do ordenamento jurídico, se estamos bem ou se alguma coisa falta fazer. Bem, primeiro aqui lançar algumas notas introdutórias, né, do ponto de vista daquilo que é o conceito do tema que nós estamos aqui a apreciar, analisar. Portanto, nós quando falamos da questão do ordenamento jurídico dos partidos políticos, nós estamos a falar aqui de um conjunto, né, um conjunto sistemático de legislação, né, de normas, leis, de regulamentos, estatutos que conformam os próprios a vida política, né, e jurídica dos próprios partidos políticos, né, tendo como base, né, a Constituição da República e a própria lei dos partidos políticos. Portanto, é o conjunto de legislações que conformam a vida jurídica e política dos partidos políticos. Portanto, é evidente que, do ponto de vista da perspectiva, há aqui muitas questões que se deve colocar. Nós temos atualmente uma estrutura de partidos que, do ponto de vista daquilo que é a manifestação do seu poder, portanto, ainda é um poder muito concentrado, não há descentralização, não é? A maior parte dos partidos em Angola pugna muito por uma espécie de poder concentrado, na pessoa do seu presidente. Portanto, e esse é que vai de forma desconcentrada através do Instituto da Nomeação, Delegação do Poder, ou seja, administrar a atividade partidária através de delegados. Portanto, nesse quesito ainda estamos distantes. O único partido que em Angola tem uma característica diferente é o Bloco Democrático, onde, do ponto de vista de gestão do partido, todos os seus órgãos são eleitos. Portanto, a eleição é uma forma desconcentrada da manifestação do poder. Aqui, cada órgão tem uma autonomia política e, do ponto de vista de gestão daquilo que são as suas atividades, ele faz a administração das suas atividades tendo em conta o poder que lhe é conferido por meio da eleição. Portanto, há aqui muitas outras questões que se colocam, não é? Nós temos em conta, temos ainda a questão da forma de legalização dos partidos políticos, né? Muito apertada, né? Questão dos requisitos, o próprio funcionamento do controle da legalidade, a questão da representatividade dos partidos políticos, que ainda se requer no nosso contexto político, a questão da dimensão nacional, quando nas outras realidades políticas esses quesitos já ficaram ultrapassados. Tem a questão da sustentabilidade dos próprios partidos políticos, que agora estão limitados. Portanto, são muitas questões que ainda o nosso contexto está, do ponto de vista daquilo que é os direitos do próprio partido político, dos partidos políticos, muito limitados, né? Estão muito limitados, mas
são desafios que são plenamente ultrapassáveis a qualquer momento, basta que haja uma abertura do ponto de vista daquilo que é as forças, os órgãos, as instituições que visam a regular esta matéria, portanto, a própria Assembleia Nacional, o Tribunal Constitucional. Portanto, é um desafio que acredito que, se existir boa vontade por parte das instituições afins, vamos ultrapassar. Portanto, por enquanto fico por aqui. Sim, Angola de facto precisa de vários desafios. Doutor França Vila, qual é a sua opinião, fazendo a mesma pergunta, qual é a sua opinião sobre este aspecto que tocamos agora, sobre as perspectivas do ordenamento jurídico na visão dos partidos políticos? Estamos bem, não estamos? Alguma coisa falta a ser feita? Qual é a sua opinião? Ok. Em guisa de entrada, eu gostava de dizer o seguinte: do ponto de vista do ordenamento jurídico dos partidos políticos, como o companheiro Simão já se referiu, nós estamos a falar da regulamentação, por exemplo, do ponto de vista infrapartidário. Mormente a questão do estatuto, a questão dos regulamentos, que depois, conformados com a Constituição e ancorados na lei dos partidos políticos, estes dão vida ao regular funcionamento dos partidos políticos. É evidente que nós ainda estamos muito longe. Não tão, como o companheiro Simão diz, na concentração, por exemplo, do poder ao nível dos partidos políticos. Não é muito por ali, porque, do meu ponto de vista, a concentração está... Se há, por um lado, uma concentração do ponto de vista piramidal, que parte do topo para a base, por um lado também, os próprios partidos políticos, na sua relação com os militantes e depois na feitura de certos regulamentos, as tendências normalmente da feitura de regulamentação normalmente tendem muito mais aí para interesses de grupos. E não é muito na questão da concentração, é muito no interesse do grupo que detém normalmente o poder. Dou-vos aqui um conjunto de exemplos. Nos termos do artigo 17, o número 4 deste artigo 17 da Constituição, ele diz que os partidos políticos têm direito à igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder político, direito a um tratamento imparcial da imprensa pública e direito de oposição democrática. Vê que a última parte do número 4 do artigo 17 fala de direito de oposição democrática. E o que é que nós temos visto na prática? Fora do âmbito da regulamentação infrapartidária. Na prática, o que é que vemos? A inexistência, por exemplo, de uma lei específica sobre o direito de oposição democrática, ela limita de que maneira, por exemplo, a réplica a que os partidos legalmente representados na Assembleia Nacional têm no quadro, por exemplo, do Estatuto Constitucional de Oposição. Porque esse Estatuto Constitucional de Oposição demanda no direito de ser informado, os partidos políticos devem ser informados sobre as principais políticas e programas do Executivo. Na prática, o que é que devíamos ver? É o Executivo a informar os partidos políticos quais são as principais políticas e programas que concorrem para a governação ao longo, por exemplo, de um trimestre, de um semestre ou mesmo de um mandato. E, na prática, nós não vemos. Também, esse estatuto de oposição democrática também confere o direito de fiscalização ao Executivo. O que nos termos, por exemplo, que nós vimos o acordo do Tribunal Constitucional que limita esta fiscalização a pedido dos militantes, dos deputados do MPLA, que socorreram-se na altura da Constituição para
recorrer ao Tribunal Constitucional para a fiscalização sucessiva da Constituição. A outra questão também é o direito de autorrepresentar, o direito dos cidadãos se representarem, porque se nós tivéssemos, na realidade, a lei de oposição democrática, os cidadãos também podiam ter um espaço, por exemplo, de crítica, não aquela crítica de que as pessoas, o cidadão faz uma crítica, mas depois esse pluralismo e a liberdade de expressão depois é condicionada e com perseguições políticas, por exemplo. Nós também podemos dar mais um outro exemplo que eu podia dar-vos, já no âmbito daquilo que é os direitos dos partidos políticos. Nós podemos ver aqui um dos direitos dos partidos políticos, para além destes que foram enunciados no número 4 do artigo 17, mas também há um conjunto de direitos que os partidos políticos, em boa verdade, não aproveitam. Vê, por exemplo, o engenheiro Jorge, os partidos políticos, por exemplo, os não representados, que não estão representados na Assembleia Nacional, em véspera de eleições, estes partidos têm direito, por exemplo, a um assistente permanente na CNE, em todas as comissões eleitorais, desde a CNE Central, as provinciais e as municipais. E o que é que os partidos fazem? Em regra, não se fazem representar, quando é um direito que eles assistem. É um direito constitucional e legal. Os partidos apenas limitam-se na fase, por exemplo, do escrutínio, é apenas credenciar delegados de lista. Quando tem um processo, o processo eleitoral, por isso é que diz mesmo, o processo eleitoral, ele começa com o registro. E é nesta fase, e os partidos políticos do registro, da fase do registro eleitoral, que depois têm os seus representantes, mas a lei também lhes confere que estejam representados na CNE, por intermédio de assistentes permanentes. Uma outra questão que também os partidos políticos têm direito de que eles não fazem aproveitamento útil é, por exemplo, os órgãos executivos, e isso consta da lei dos partidos políticos, os órgãos executivos dos partidos, independentemente de serem na oposição, ou com assento parlamentar ou não, têm direito, por exemplo, ao passaporte de serviço. No caso concreto, por exemplo, o presidente, secretário-geral, estes têm direito a passaporte de serviço. Mas o que é que nós vemos? Uma parte dos partidos não aproveita deste direito que a lei lhe confere. Dito isto, em questões, eu até podia ir muito mais além, mas deixa só dar-vos aqui, por exemplo, aqui 2 exemplos, nas questões de congresso dos partidos políticos. O companheiro Simão referiu-se que o Bloco Democrático é o único partido que tem os seus órgãos eleitos, e a maior parte dos demais partidos têm a questão, nomeiam, têm como baliza a nomeação. Nós vemos, isso não é tão verdade assim, porque o MPLA ele elege. Não sei se me estão a acompanhar, Jorge. E Jorge, consegue acompanhar-me? Gero? E Jorge? Sim, estou a ouvi-lo. Só queria que fosse mais sucinto, porque temos muito tempo. Tá bem. Então, para não se alongar muito, são muitas perguntas, são muitas questões, para não gastar as baterias todas. Não, em relação a este primeiro ponto, talvez ficava por aqui, mas ainda há um conjunto de coisas por falar, porque do ponto de vista regulamentar dos partidos políticos, porque quando nós estamos a falar do ordenamento jurídico dos partidos, vamos também ver a questão regulamentar, porque uma coisa é o estatuto, que confere as balizas, por exemplo,
as balizas de organização do partido, mas os partidos políticos depois ancoram-se em regulamentos que depois condicionam o livre exercício do direito de participação política, por exemplo, do militante. E gostava que depois pudesse avançar mais com este ponto. Já vai avançar, já vai muito bem. Muito bem, doutor França, já vai avançar. Volto então ao doutor Simão Afonso. Doutor, não sei se portanto, fez aquela introdução, se gostaria mais no âmbito das perspectivas falar de alguma questão. Eu, de facto, uma das questões a nível das perspectivas era saber se pudesse ajudar sobre a condição de liderança. Qual é a condição, se a condição de liderança neste momento está enquadrada ou não na perspectiva dos partidos políticos, quando, por exemplo, quando um líder quer concorrer, se a nível da lei nós temos a condição da condição de liderança enquadrada devidamente. Bem, eu gostaria que fosse um pouco mais preciso, não é? Porque a condição de liderança, não é? Nós estamos a falar aqui da liderança dos partidos políticos. Exatamente. Exatamente. É evidente que, do ponto de vista da condição de liderança, quer a própria Constituição da República de Angola, quer a própria lei dos partidos políticos, fornecem um conjunto de procedimentos para que as lideranças dos partidos políticos, de forma muito oportuna, em sede do quadro das eleições gerais, apresentem as suas candidaturas. A grande questão que se coloca em Angola tem muito que ver com alguma vontade subjetiva que tende a alterar aquilo que é a vontade da lei e que depois acaba por atrapalhar, criar empecilhos dentro dos próprios partidos políticos para que determinadas lideranças não se apresentem, não é, como potenciais candidatos às eleições gerais, por exemplo. Nós temos eleições gerais, não temos eleições legislativas. Portanto, em Angola, o maior problema de Angola não tem que ver, por exemplo, com a falta de legislação. Há muita matéria que está legislada, e essa matéria em particular, o nosso problema é de cumprimento da própria legislação. Cumprimento da própria legislação, quer da parte do legislador e quer da parte daquele a quem impede o direito de executar a legislação. Portanto, do ponto de vista da direção dos partidos políticos, presidentes dos partidos políticos, não há qualquer empecilho a nível daquilo que é a filosofia da própria lei. Portanto, qualquer partido político, desde que esteja legalizado, o seu presidente a priori é o cabeça de lista desse partido político em sede das eleições gerais. A problemática... Simão, se calhar, peço desculpas, no fundo, quando eu perguntei sobre a condição de liderança, queria falar sobre a condição da nacionalidade, a condição de cidadão de nacionalidade adquirida, a condição de dirigente, portanto, máximo, quanto tempo, portanto, e a condição de condenações. Saber se dentro desses quesitos nós estamos bem ou se acha que, porque a nível de outras latitudes políticas, isto é muito importante. A condição de liderança passa pela nacionalidade, pela condição de cidadãos de nacionalidade adquirida, portanto tem um tempo. Imagina alguém que vira angolano em 5 anos, ou 6 anos, ou 7 anos, pode ou não pode concorrer, por exemplo, a um cargo político. É mais ou menos dentro dessa perspectiva que muita gente também pergunta e não sabe. Será que alguém chega em Angola, vira cidadão angolano, portanto, tem 5 anos de cidadania, pode ser candidato, pode haver um partido político? Portanto, eu sei que, se a memória não me atrasou, eu sei que são 15 anos. Será que depois de 15 anos, também é uma das perguntas que queria fazer, e fazer os dois, será que depois de 15 anos ele pode? Portanto, essa é uma das condições de liderança, portanto, a condição, portanto, que, digamos, o procedimento para alguém que se propõe ser líder de um partido político. Então, são essas 4 condições que eu queria saber. Portanto, alguém que foi condenado, por exemplo, que tipo de condenações proíbe dele ser líder, alguém que, portanto, esteja no partido 2 ou 3, portanto, 2 mandatos, pode concorrer para um 3º mandato. São essas as condições que eu
gostaria que elucidassem aqui, portanto, aos nossos espectadores que estão a assistir. Era, no fundo, esta situação. Ok. Agora muito mais preciso. Obrigado pelo esclarecimento. É evidente que aqui nós estamos a falar sobre a questão do perfil do líder partidário, né? É a questão do perfil que está em causa. Portanto, há aqui muitas questões que devem ser levadas em consideração. Portanto, e em primeira mão nós chamaríamos aqui o quesito idoneidade moral. Portanto, tem que ter idoneidade moral, né? Tem que ter idoneidade, tem que ser uma pessoa de uma conduta índole, aceitável, e com valores morais do ponto de vista daquilo que é a interação com os demais, né? E o líder do partido político é aquele que está à testa de um partido político, dirige um conjunto de sensibilidade, vontade subjetiva. É fundamental que ele tenha capacidades morais para atender a todas as vontades em sede da própria congregação política. A questão do tempo de militância é fundamental. Portanto, o partido político tem por natureza um histórico, né? Tem por natureza um histórico funcional, tem por natureza um histórico de gestão política, tem formas próprias de se relacionar, os processos democráticos internos são singulares em sede dos partidos políticos. Portanto, é necessário um tempo de experiência bastante que permita o militante conhecer esses processos todos e chegar a determinada altura apresentar-se como líder máximo. E quando apresenta-se para a liderança, é porque entende esses processos todos, a questão da regulamentação, a questão da psicologia política do próprio militante, as dificuldades, né? As forças, as fraquezas do partido. Isso requer tempo suficiente. E nós estamos a ver aqui um ciclo político de 2 anos não é bastante. Para mim, o razoável para um militante se candidatar à liderança do seu partido, o mínimo seriam 5 anos de militância. A própria militância assim, é um processo, não é? Alguém entra num partido político, mobilizado por alguém, até ficar só pela causa do partido político, isso requer algum tempo. Eu, se mobilizar militantes, há uma primeira fase em que o militante vai permanecer na estrutura por causa de mim. Por causa de mim, ele acredita no meu potencial e não propriamente no partido. Haverá um processo seguinte de colocar o militante perante os ideais do partido. Ele tem que militar no partido e não na pessoa que o mobilizou. Esse também é um outro processo. Isso pode levar 2, 3 anos. Então, acredito eu que, pela experiência que eu tenho, acredito que 5 anos de militância, do ponto de vista do período de militância para se candidatar, evidentemente que é um período necessário para o militante defender a causa do partido, entender a filosofia política e mais outras questões sensíveis para poder estar preparado para liderar o partido. E tem aqui outras questões, não é? A questão extra tem que ver com a capacidade eleitoral. Tem que ter capacidade eleitoral ativa, não é? Tem que ter uma idade própria, e aqui o mínimo razoável seriam no mínimo 35 anos, não é? E não pode estar em conflito com a lei, não é? Não pode ser condenado, ou não pode ser condenado definitivamente, não é? Mesmo doutor, nos casos em que há um processo. Doutor, só uma provocação. Num país como o nosso, em que às vezes as condenações não são justas, o doutor acabou de falar alguma coisa, não são justas, qual é a perspectiva que nós temos? Porque às vezes a gente sabe que há condenações que são encomendadas, e qual é a sua visão sobre esse assunto? Estamos agora, já que tocou na questão da condenação, e sendo juristas, os dois são juristas, portanto, qual é, portanto, qual é a sua perspectiva? Bem, uma condenação é sempre uma condenação, e aqui pressupõe-se que o processo, alguém tenha sido alvo de um julgamento que decorreu durante algum período, teve tempo suficiente para apresentar provas para se inocentar, no âmbito do próprio contraditório, foi julgado, o processo transitou em julgado, então a condenação se tornou definitiva.
quando falamos aqui de uma condenação definitiva, já não se coloca mais em causa a questão da justiça, da justiça da própria condenação. Uma condenação é uma condenação e a questão da justiça ou injustiça já não se coloca em causa, já está registrado naquilo que é o perfil criminal em sede do Ministério da Justiça, do elemento em causa. Portanto, aqui uma condenação é sempre uma condenação. A questão da injustiça é anterior e a questão da injustiça é algo que pode ser rebatido em sede do próprio julgamento, no âmbito do contraditório. É evidente que esta questão das tendências, da manipulação, da vontade subjetiva de quem vai dirigir o próprio julgamento, tendo em conta a forma como as nossas instâncias judiciais, o próprio tribunal, muitas das vezes é capturado. Evidentemente, aqui se coloca muitas reticências, muitas reservas, mas aqui, para efeitos de perfil de liderança, a lei fala mesmo que ele não pode estar em conflito com a lei. Não pode estar em conflito com a lei. E ainda que seja mero julgamento ou julgamento que esteja em curso, do ponto de vista daquilo que é a imagem da reputação, basta que esteja em conflito com a lei, ainda no âmbito da presunção da inocência, sem qualquer condenação em definitivo, a reputação daquilo que se espera de um líder partidário fica já beliscada a priori. Aqui não podemos ver cumprido de forma plena os requisitos ou o perfil para estar à frente de um partido político. Portanto, eu penso que esta ideia, tanto 5 anos de militância, não pode estar em conflito com a lei, tem que ter idoneidade moral, tem que ter experiência política, alguém de trato, alguém socialmente aceitável. Portanto, eu penso que são requisitos, perfis básicos, elementares, para que alguém esteja à frente de uma liderança de um partido político, não é? Não sei se o doutor Simão conhece um caso caricato, bom, não é caricato, é um caso muito real aqui de Portugal. O presidente da Câmara de Oeiras já esteve preso, portanto, já acho que tinha sido condenado, foi preso, ficou muitos anos na cadeia, acho que 2 ou 3 anos, a memória não me falha, mas é que o homem é tão bom que acabou a ser reeleito, portanto, voltou a presidente da Câmara e ainda agora voltou a ser reeleito. Como é que bom, a nossa lei, nós não temos autarquias, né? Imaginemos se nós tivéssemos autarquia, como é que nós enquadraríamos um assunto desse? Bem, nós estamos a olhar, por exemplo, no caso de Portugal, eu não tenho dados assim muito pormenorizados sobre a questão que traz, mas nós estamos a falar de uma realidade política diferente do ponto de vista daquilo que é a compreensão da própria lei. Pensei que conhecesse o caso, porque até é um caso mediático e as pessoas aqui até uma questão de sátira dizem, olha, o homem é condenado, mas é tão bom, preferimos ele, porque é a única pessoa que faz obras naquela situação. Mas poderíamos falar também do caso Lula da Silva, por exemplo, é semelhante, foi condenado e depois voltou a ser reeleito. Portanto, isso tem muito a ver com a realidade jurídica em si, a compreensão da lei, a questão do sistema democrático, a abertura judicial. Portanto, isso tem muito a ver com o nível de literacia jurídica do próprio Estado enquanto instituição política. Né? Muito bem. Vou então agora passar para o doutor França, de novo. Doutor França, não sei se queria continuar a rebater o que estava a falar disso, tinha mais algumas coisas, mas eu queria falar também consigo nessa perspectiva sobre o financiamento e a propaganda. Saber, portanto, em termos de perspectivas, como é que estamos nesse quesito relativamente ao financiamento e à propaganda. Já várias vezes ouvimos os partidos a reclamarem que não têm tempo de antena, que também às vezes não conseguem aceder a subsídios para realizarem as suas atividades, como teve a dizer há bem pouco tempo. Portanto, alguns partidos não têm conhecimento de algumas coisas. Qual é a perspectiva sobre este assunto? Se quiser rebater aquilo que estava a rebater no início e depois gostaria que também nos ajudasse a compreender esse assunto. Relativamente ao financiamento e propaganda, portanto, como é que estamos? Estamos bem? Alguma coisa falta? Os partidos reclamam muito, nós verificamos que, de facto, partidos reclamam que não têm tempo de antena, que, portanto, não têm visibilidade nos órgãos públicos. O que é que está a faltar? Ok. Engenheiro Jorge,
Eu antes gostava de responder à questão que colocou ao Simão em relação à questão penso que era o candidato a presidente da República, o tempo, 15 anos, acho que era isso. O que é que diz a Constituição em relação a isso? O artigo 110 da Constituição, ele diz, o número 1 fala que são elegíveis, por exemplo, ao cargo de Presidente da República, os cidadãos angolanos com idade mínima de 35 anos e residentes do país há pelo menos 10 anos. 10 anos ininterruptamente, que viva cá em Angola, no território nacional. E se encontra em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos e com capacidade física e mental. Não é o caso, por exemplo, de Camarões, não. Está a dizer física e mental. A pessoa tem que estar bem fisicamente. E tem que demonstrar que está fisicamente bem. Não? Doutor Bila, só um ponto de ordem. A pergunta foi sobre lideranças, perfil de liderança dos partidos políticos, não do país, dos partidos políticos. Não, o Geo se referiu aos 15 anos. Alguém que vem, por exemplo, adquire nacionalidade. Não é sim, exatamente, sobre alguém que adquiriu nacionalidade, imaginemos alguém que, portanto, chegou em Angola. Chegou é estrangeiro, né? Vamos falar de terra é estrangeiro, chega em Angola, portanto, imagina, com 30 anos, passado 5 anos a viver aqui, recebe a nacionalidade, não sei se são 5 anos ou mais, e depois candidata-se, tem como se candidatar. Portanto, era mais ou menos essa pergunta. Exatamente, okay. É isso que eu estava aqui a responder, que é o número do artigo 110 da Constituição fala de 10 anos, residente em Angola. E que tem a capacidade civil e tem que demonstrar mesmo que tem capacidade física e mental. Entretanto, o número 2, ele já elenca as inelegibilidades. E quando se referiu dos mandatos, se vai a 3 mandatos, a linha B do número 2, ele diz que os antigos presidentes da República que tenham exercido mais de 2 mandatos não podem concorrer para um 3º mandato. E ele ainda aqui elenca um conjunto de inelegibilidade, de situações que se configuram de inelegibilidades para que se aceda a, por exemplo, o cargo de Presidente da República. Antes de falar dos financiamentos, uma outra questão também que o Geo se referiu é o estrangeiro. A Constituição também já responde a isso. A questão da condenação, por exemplo, que falou de Oeiras, no nosso caso concreto, cidadãos que tenham sido condenados com pena de prisão superior a 3 anos, estes não podem, efetivamente, concorrer à presidência da República, nem tampouco à condição de deputados. Agora, a questão de Portugal, eu penso que os cidadãos, mesmo que transitados em julgado, há uma cadeia, por exemplo, que os cidadãos podem muito bem socorrer-se. Transitado em julgado, o cidadão pode ainda muito bem recorrer. Não se sabe, não sei se este cidadão aí de Portugal recorreu aos tribunais superiores e os tribunais superiores depois deram por inválida a decisão de primeira instância. Não sabemos, o juiz já está em Portugal, mas no nosso caso concreto, ser transitado em julgado e cumprir toda a cadeia dos tribunais em Angola de recurso, por exemplo, a cadeia recursória, a pena ela é executada e esse cidadão efetivamente não concorre mesmo ao cargo de Presidente da República. Em relação à questão do financiamento, a questão do financiamento ela também tem respaldo na lei de financiamento dos partidos políticos. A grande questão que os partidos normalmente reclamam é, por exemplo, o foco que existe entre o valor que é distribuído a todos os partidos que estão legalmente autorizados a concorrer, que é por igual,
ele não leva em consideração, por exemplo, o número de militantes que cada partido tem, mas o facto de estar a concorrer, porque leva em consideração também o direito das minorias. Então todos têm um tratamento igual, recebem o mesmo valor, só que depois vê-se, não há uma lei específica, aqui também agora um outro desafio, que não há uma lei específica depois de os partidos, apesar de que eles estão obrigados, do ponto de vista da lei, da Constituição, a prestar contas ao Tribunal Constitucional sobre as verbas que depois recebem, mas partidos há que demonstram, que aqui é preciso, demonstram nas suas ações que utilizam mais do que, muito mais, 4 vezes, 5 vezes, mais do que o dinheiro que receberam. E para além disto também, as próprias verbas, nós, por exemplo, estamos a nos referir às eleições anteriores a 2022, 2017, momentos em que a lei, a abertura da campanha, muito antes, 5 dias antes da campanha eleitoral, os partidos não têm acesso a essa verba. E por quê? Porque quem atribui a verba é o Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças, que é um auxiliar, a Ministra das Finanças é auxiliar de quem tem interesse também em aceder à presidência. Novamente, lembrando que em muitos casos, no nosso caso, na realidade angolana, é o presidente o presidente que fica a concorrer para a sua sucessão. E daí cria depois esse tipo de empecilho aos partidos. Mas os partidos também têm uma verba, no caso concreto em 2022, para além da verba que foi atribuída aos partidos que concorreram às eleições gerais, todos os partidos legalmente constituídos em Angola receberam uma verba na fase do registro eleitoral. Uma verba para a da pré-campanha. Aquela dotação orçamental foi considerada pré-campanha. Mas, só que há aqui uma discricionalidade, não há na lei, por exemplo, na lei do financiamento dos partidos políticos, nem em sede da lei do Orçamento Geral do Estado. Aqui, por exemplo, um limite. Não há um limite, por exemplo, que a própria Assembleia define, em função também do número de partidos que eventualmente possa concorrer, que cada partido possa receber uma verba correspondente a X. É o titular do Poder Executivo, que também é concorrente, que define de forma discricionária e unilateral a verba que os outros concorrentes devem receber. E o faz sempre na questão da desproporcionalidade e no interesse próprio do seu do interesse próprio do seu partido. É essa questão que normalmente é reclamada. Daí é que há necessidade, por exemplo, em sede de lei própria, a própria lei de financiamento dos partidos políticos, que já está, por exemplo, nessa altura, já está em revisão, deve densificar os limites de cada partido, para quantificar os limites que cada partido deve ter. Não pode ser, por exemplo, uma espécie de discricionalidade do presidente da República enquanto presidente cessante, que fica também a concorrer para a sua sessão. Recuando para a questão que eu estava a me referir, anteriormente em relação à questão dos direitos dos partidos políticos e também a questão que o Jorge se refere agora, da questão em como é aceder, por exemplo, ao exercício de, por exemplo, a um partido para um presidente, para presidir, por exemplo, um partido político. Alguém, um cidadão militante, que queira, por exemplo, ser presidente de um partido. Vê que os estatutos, por exemplo, dos partidos políticos, eles são fiscalizados pelo Tribunal Constitucional em fase dos seus congressos, quando remetem para anotação. E o Tribunal faz verificando a Constituição e a lei dos partidos políticos. Mas há um conjunto de normas que não vão à vista do Tribunal Constitucional. Um conjunto, por exemplo, de regulamentos, resoluções, que os partidos políticos normalmente se ancoram nela, em alguns casos. O interesse maior normalmente é para o funcionamento da própria instituição como partido, mas em muitos casos para limitar o acesso, por exemplo,
ao poder de um militante. Vê, por exemplo, dou aqui um exemplo, como é que normalmente são feitos. E estamos a falar dos partidos políticos no geral. Dou-vos aqui um exemplo, a questão, por exemplo, do MPLA. O MPLA tem a questão das conferências, as conferências municipais, conferências provinciais, em que elegem, por exemplo, secretários municipais e secretários provinciais. Os secretários que são eleitos, em regra, em bom rigor, muitos deles, e aqui também devia haver, como estamos a falar de direitos, não é uma questão, por exemplo, de disciplina partidária, não é isto. Disciplina partidária é o cumprimento daquilo que é estatuído do ponto de vista do ponto de vista legal e do ponto de vista infralegal. O que é que fazem? Se eu sou eleito, por exemplo, a primeiro secretário do MPLA, e aqui, por exemplo, eu trago isso porque é um debate. Quando o companheiro Simão se referiu em que há uma concentração, por exemplo, de ideias, ao nível do topo, em que há apenas nomeações, mas também nas eleições, naqueles casos em que o secretário provincial municipal é eleito, por exemplo, no caso do MPLA, eles são feitos de fachada. E dou um exemplo. No MPLA, os delegados, por exemplo, que vão, por exemplo, à conferência, os delegados saem da Assembleia, porque a Assembleia é no núcleo, há um acompanhante, Engenheiro Jorge. O acompanhante, normalmente, quem distribui a cifra para cada núcleo é o coordenador da conferência. E esse coordenador é quem? É o secretário cessante que está a concorrer para a sua sucessão. E quando distribui as cifras, o faz no seu interesse. E vê que também depois ele tem direito a 5% do total de membros da Assembleia Municipal, do Comitê Municipal, do Comitê Provincial. E isto também aplica-se ao nível do Congresso. Ao nível do Congresso. Desculpe só, doutor França, isso não deve ser um interesse do próprio partido fazer isto que acabou de dizer? Pode ser que o próprio partido, depende do partido, tenha um interesse e vai montar uma estratégia nesse sentido que acabou de dizer. Não, imagina que o Engenheiro Jorge, supondo que o Engenheiro Jorge é militante do MPLA, quer concorrer, por exemplo, à presidência do MPLA. O coordenador do Congresso é o presidente cessante. Isso está em regulamento. É ele que define as balizas e depois vê que este teu concorrente ainda já tem prerrogativas de colocar 5% dos membros para o Congresso. Há aqui princípio de igualdade entre o Engenheiro Jorge, que quer concorrer. A comissão eleitoral é indicada por ele, tá vendo? As estruturas todas, a organização toda é indicada por ele, alguém que está a concorrer. Não há igualdade. E faz depois uma crítica. Não é só o MPLA, mas eu fui buscar este para dar um exemplo. Porque o MPLA elege os seus secretários municipais e provinciais. E porque, do ponto de vista, se não houvesse, por exemplo, a questão, por exemplo, do acompanhante que interferisse, o MPLA, se comparado mesmo com o Bloco Democrático, com a UNITA, o MPLA estaria melhor em relação a nós. Do ponto de vista, estaria muito melhor. Aqui temos que ter muitos verdadeiros também. Mas só que há interferência no processo. E é uma interferência que já vem em sede de regulamento, de um regulamento específico. É este regulamento agora, que normalmente limita, que faz com que não haja depois uma concorrência sã. Não há depois múltiplas candidaturas. Mesmo que houver, o Engenheiro Jorge, se for candidato, não ganha. Porque a comissão eleitoral já te vai impedir. E vê, por exemplo, nos partidos políticos, o que acontece? Vou terminar agora. O órgão, por exemplo, que tem, por exemplo, que deve emitir, por exemplo, a declaração, por exemplo, de pagamento de cota, é o interessado que também vai concorrer. E o que é que faz em sede de regulamento? Ele já cria dificuldades. Ele cria dificuldades no sentido de não emitir a declaração de cota, porque a cota é um elemento fundamental para que a pessoa concorra e depois ela vem com um conjunto de artimanhas.
No nosso quadro, por exemplo, ao nível do bloco, terminando, para concluir, há uma comissão eleitoral independente, mas há um quadro também normativo que precisa ainda de ser melhorado, porque esta comissão eleitoral independente, em muitos casos, assim como no caso do MPLA é diferente, no caso da UNITA é também diferente, mas no nosso caso também é diferente. Então estamos a ver uma realidade completamente diferente, em que muitas das vezes os instrumentos infrapartidários são feitos para limitar direitos o acesso, por exemplo, o exercício, por exemplo, aos cargos de direção ao nível dos partidos políticos. Dito isto, eu podia terminar aqui, a não ser que o João Jorge tenha algumas perguntas para fazer. Não, vou passar então também, para não estamos vamos para dividir bem o tempo, ao Dr. Simão Afonso. Doutor Simão, não sei se, portanto, faltou dizer alguma coisa sobre aquilo que estávamos a falar, se também quer fazer algum contraditório daquilo que o Dr. França Bila esteve a fazer. Esteja à vontade, o microfone é todo seu. Não é uma espécie de contraditório. Primeiro aqui esclarecer ou apelar ao Dr. França Bila, portanto, estamos num debate, temos um tempo limitado, capacidade de síntese e um pouco de foco, porque é fundamental que nós passemos aqui através dessa plataforma conteúdos muito específicos e no âmbito de uma racionalização efetiva do próprio tempo, porque nós estamos aqui, a forma de exposição, se for de vários conteúdos ao mesmo tempo e não de forma compartimentada, porque se for feita uma única questão, é fundamental nós nos concentrarmos nessa questão. Se trazemos vários elementos ao mesmo tempo, acredito que lá para fora podemos estar a não passar efetivamente aquilo que se pretende. Portanto, relativamente aos direitos do... Semáforo, só um ponto de ordem. Permita-me só. Primeiro é que não houve uma delimitação de tempo. Não foi determinado aqui. Em segundo lugar, é que o tema é mesmo vasto. Não havendo uma delimitação, por exemplo, do tema, é vasto. E nós temos que mergulhar mesmo em todas as questões, andar esses vazios todos para ajudarmos também o nosso sistema político e os partidos políticos também a melhorarem. Peço que é só por ali. Mas vamos lá. Está acolhida a recomendação. Pronto, então vamos aqui fazer uma regra. Vamos fazer agora uma regra. Pronto, como já estamos a 48 minutos, vamos fazer uma regra. Portanto, tentamos ser sucintos, porque tempo também é dinheiro, porque ainda tínhamos muito mais questões a pôr. Então a ideia é cada um tentar ser o máximo sucinto sobre o assunto, quando quiser expor alguma coisa. Assim, se calhar, evitamos essa coisa de alguém ter o monopólio durante muito tempo. Doutor Simão, faz favor. Não, o que eu estava a dizer, do ponto de vista geral, para encerrar um pouco essa questão dos direitos dos partidos políticos, ou a materialização dos próprios direitos do partido político, é um pouco reforçar a minha tese inicial. Isso tem muito que ver com a forma de exercício do poder. E eu mesmo que nós estamos dando aqui, vamos trazer aqui um exemplo muito concreto, a questão do poder, do exercício. O país, a forma como ele está direcionado, o poder o exercício do poder no país é um poder concentrado, onde nós temos um titular do poder executivo e auxiliado. Né? Na questão do partidária, a estrutura de exercício da política partidária, em sede dos partidos políticos, principalmente a nível do sistema político angolano, é de poder concentrado. Esse poder concentrado efetivamente não permite um exercício efetivo dos direitos, limita efetivamente. O doutor França Bila deu aqui vários exemplos na sua exposição, deu vários exemplos, ainda mesmo na base, apesar de ser uma eleição, mas nós estamos a ver ali um elemento que vai ser substituído ou que tem a possibilidade de concorrer à sua própria candidatura, que tem responsabilidades a ser naquilo que é a organização do processo, até do ponto de vista regulamentar. E no Bloco Democrático, o doutor França Bila sabe muito bem que não acontece isso. Há uma comissão que é criada ad hoc, que acaba por criar instrutivos que vão conformar o próprio processo. Portanto, no caso do Bloco Democrático, tratando-se de uma descentralização efetiva do poder, né, onde há uma eleição,
os concorrentes apresentam-se de forma igualitária, o órgão que organiza o próprio processo é independente, e nós estamos a ver até em sede das assembleias provinciais, em sede da própria direção nacional do Bloco Democrático, há aqui um elemento que é autônomo, independente, que não pertence à estrutura do partido. Portanto, nós estamos a ver que, do ponto de vista de exercício, nesses dois sistemas, quer queiramos, quer não, nós não podemos comparar. O exercício do poder concentrado limita significativamente qualquer direito, diferentemente do descentralizado, onde, para além do ponto de vista, o poder descentralizado implica a materialização de uma empatia da militância com o próprio líder. É uma eleição livre, transparente e justa, não é? Descurando aqui as questões subjetivas, as questões próprias que podem ocorrer durante o processo, mas, via de regra, o protótipo que se pode ver desses dois tipos, a eleição desconcentrada e direta, que na maior parte dos partidos em Angola se materializa, limita significativamente os direitos. Aqui não podemos falar de exercício pleno de direitos. Há sempre violação constante, para além de que o exercício do poder político, através da delegação, do exercício da nomeação, é muito limitado e traz vários transtornos, na medida em que não é resultado de uma empatia coletiva, colegial, mas sim uma vontade subjetiva de um grupo e até do líder, né, que pretende muitas das vezes, através da nomeação, fazer manutenção do próprio cargo. Portanto, a minha ideia é esta, não é? O sistema de direito do exercício do poder concentrado não permite o exercício pleno dos poderes, quer aqueles que estão em sede da própria Constituição e quer aqueles que estão previstos em sede das legislações avulsas do próprio ordenamento jurídico partidário, entre o Estatuto e vários outros regulamentos. Portanto, a ideia que eu posso passar aqui é esta. Obrigado. Doutor Simão, voltando ainda assim, doutor França, só um minuto, deixa-me só voltar, isso vai ser depois para os dois, voltamos a falar sobre o financiamento e propaganda. É sabido que propaganda remunerada é proibida, não é? A propaganda remunerada é proibida, portanto, é proibido o financiamento de imprensa e a propaganda política, troco de remuneração financeira, a nível do nosso ordenamento jurídico dos partidos políticos. O uso de horário é proibido, a utilização de horários não programados para propaganda política durante as campanhas. Também sabemos que a participação de outros grupos, a lei proíbe a realização de propaganda por parte de sindicatos, organizações profissionais, associações comerciais, associações políticas e apartidárias. O financiamento de imprensa por órgãos mencionados acima é proibido. A nível desta questão, qual é a visão do doutor? Começo com o doutor e depois, portanto, passemos sucinto nestas questões. Qual é a visão do doutor Simão Afonso sobre essa proibição, né, do financiamento e propaganda? Fiz menção a 4 tópicos, a propaganda remunerada, o uso de horários, participação de outros grupos e financiamento de imprensa. E a mesma pergunta vai-se fazer, também vou voltar a fazer para o doutor França. Não sei se esclareci bem, doutor Simão, se ficou com alguma dúvida. Estou a ver que está assim... Sim, falou em propaganda financiada, não financiada, a questão da discriminação dos horários para a própria propaganda, não é? É isso? Exatamente. Portanto, o que é que a lei diz? Portanto, aqui, eu já fui buscar aqui, portanto, alguma informação que diz que o financiamento e a propaganda remunerada é proibido, o financiamento de imprensa e a propaganda política, troco de remuneração financeira, não é? Portanto, os partidos, será que se enquadram nisso? Algum partido dá a volta a estas questões? Qual é a visão, qual é a vossa visão sobre isso? Como juristas, pessoas que estão ligadas à política, qual é a vossa visão? Bem, primeiramente é importante salientar que tanto em Angola realizam-se eleições tanto em anos específicos, né, e datas de início da propaganda eleitoral,
as datas são definidas de acordo ao calendário eleitoral, né, tendo em conta cada pleito. Agora, aqui uma questão da execução do próprio programa de propaganda, que normalmente tem uma execução antes do período de votação, propriamente dito, na execução do voto. E a questão do financiamento é uma lei que surgiu, essa questão da limitação do financiamento surge recentemente, principalmente ali no âmbito das eleições, acredito que é de 2012, salvo erro, justamente para criar uma série de obstáculos àqueles partidos que têm uma menor, uma limitação do ponto de vista de robustez na capacidade financeira. Portanto, nós estamos a ver aqui um partido que está praticamente desde que Angola é um Estado independente, no poder, não é? Principalmente depois da guerra fratricida, o partido está no poder e acaba por criar aqui uma série de empecilhos. E essa limitação do financiamento, principalmente a questão da possibilidade dos partidos se financiarem com recurso a outras fontes, não é, que não sejam, por exemplo, a pública, não é, limita de certa forma aquilo que é o alcance dos propósitos que os partidos visam alcançar com a própria propaganda, porque a propaganda é um período em que os partidos manifestam aquilo que é a sua ideia programática do ponto de vista de exercício do poder que eles pretendem quando forem, por exemplo, governo. Portanto, é através da propaganda política que é executado este programa, é realizado essa perspectiva. Agora, quando o governo, suportado pelo partido no poder, o MPLA, limita a possibilidade dos partidos poderem fazer recurso, por exemplo, a financiamentos extras, os partidos, por exemplo, poderiam ter a possibilidade de contrair créditos bancários, né? Através de organizações internacionais pedirem apoio, através dos seus partidos congêneres fora, nas outras latitudes, pedirem apoio, ser suportado por esses partidos. Mas a lei angolana, a lei de financiamento dos partidos políticos, limita significativamente essa possibilidade, relegando os partidos à dependência pura e simplesmente de um apoio do governo, né? E nós estamos aqui a falar, quando falamos de governo em Angola, ele é suportado por um partido que claramente quer se manter no poder a todo custo, e a limitação da possibilidade dos partidos se desvencilharem através do suporte do seu programa de propaganda com uma logística um pouco mais robusta. Em Angola, essa questão fica muito, muito aquém daquilo que é a expectativa desejada. Portanto, é uma realidade que precisa emergir de alguma, vamos dizer assim, mudança efetiva, e isso vai passar por um conjunto de mudanças que devem ser feitas a nível da própria lei de financiamento político, dos partidos políticos, a nível da própria lei eleitoral e até da própria visão constitucional sobre aquilo que é a natureza dos partidos políticos e a forma como eles devem passar, a interação que eles devem ter com o eleitorado e a manifestação que fazem para alcançarem aquilo que é o seu desiderato principal, né? O poder, nesse caso. Portanto, a nossa realidade atual, do ponto de vista do financiamento, limita significativamente os partidos políticos, por isso é que nós vamos continuar a ter essas dificuldades. Durante o período da campanha eleitoral, há uma desigualdade tremenda, os partidos não vão de forma, do ponto de vista material, não têm a princípio as mesmas condições criadas, porque uns têm mais financiamento, têm efetivamente mais dinheiro do que os outros. O MPLA tem uma empresa que está consolidada e tem rendimentos próprios, enquanto partidos como o Bloco Democrático não tem qualquer empresa, não tem uma fonte de rendimento privativa, a não ser aquela que resulta do orçamento geral, a principal, através do contrato político que tem com a Frente Patriótica Unida, e uma participação irrisória dos seus militantes
que compreendem a necessidade de financiamento das ações do partido através da participação com cotas. Portanto, estamos diante de uma realidade muito desigual e que precisa de mudanças prementes. Muito bem. Portanto, no fundo, a questão era mesmo sobre a lei da propaganda, porque os partidos precisam de fazer propaganda, precisam de se dar a conhecer, portanto, quer internamente, quer a nível internacional, e com essas proibições todas, e disse bem, acho que em alguma parte da sua introdução, falou que, de facto, não se consegue, a lei, portanto, proíbe que os partidos consigam arranjar outras fontes de financiamento para a propaganda, mas eu não sei se com todos acontece o mesmo. Vou passar a mesma questão ao Dr. França Vila. Portanto, volto a repetir, a proibição da propaganda remunerada, o uso de horários também, que é, portanto, que também faz parte da propaganda, do financiamento, a participação de outros grupos nas propagandas e o financiamento de imprensa. Não sei se também têm conhecimento disso, e qual é a sua opinião? Estamos bem? Os partidos acham que devia ser melhorado este assunto? Aliás, o doutor Simão já deixou aqui também portanto, o seu ponto de vista. Vários partidos reclamam sobre isso. Qual é a opinião do doutor França Vila relativamente a este assunto? Ok, engenheiro Jorge, a questão que levanta, para além de ver respondido já nas questões nas minhas abordagens anteriores, mas ela é reforçada, esta questão podia muito bem ser atendida, se efetivamente a Assembleia Nacional, ou no quadro do nosso ordenamento jurídico, a Assembleia Nacional pudesse legislar sobre a lei de oposição, direito de oposição democrática, que está previsto no número 4 na última parte do número 4 do artigo 17. E por quê? Porque esta lei viria dar resposta a um conjunto de perguntas que fez agora. Porque é a lei, porque esta lei ela estatui o Estatuto Constitucional de Oposição. E é neste quadro que aqui a designação de direito de oposição democrática, que consta do número 4 da lei, ela serve para a defesa dos direitos dos cidadãos e da Constituição, das leis e no interesse geral mediante o exercício do direito dos partidos políticos, enquanto organizações de cidadãos de caráter permanente e autônomos e constituídos com o objetivo fundamental de participar na vida política e democrática do país. Ela também, esta lei, se nós tivéssemos, visava permitir que um exercício pleno de cidadania, nomeadamente o pluralismo de expressão e de organização política, a exigência de efetivação dos direitos fundamentais e o direito de resposta e de réplica política. Aqui também, nesta mesma lei, deveria vir a questão que agora o engenheiro se levanta, que é a questão da participação de outros grupos. Vou começar pela última parte. E a questão da propaganda, a questão da discriminação dos horários. Eu estou recordado, por exemplo, que em sede do debate da lei eleitoral agora, que foi aprovada, houve aqui, porque a lei proíbe, por exemplo, que se o Bloco Democrático está concorrendo e o horário, por exemplo, de apresentação da sua propaganda na rádio, na televisão, for às 20h15, ou às 18, supondo um exemplo, e há, por exemplo, a FNLA, que está no horário nobre, que é 20 em ponto, 20 horas, a lei proíbe que haja, por exemplo, acordo entre as campanhas, as candidaturas, aliás. E o que se queria é que houvesse, não tendo, por exemplo, o Bloco necessidade, por exemplo, de utilizar o seu horário, aquela das 18 horas, podia muito bem, em acordo com outro partido, fazerem no horário que bem entendesse. Essa questão não foi também colocada. A participação não foi atendida. A participação, por exemplo, de outros grupos. Não sei que outros grupos se está a referir, por exemplo,
de outros grupos, por exemplo, na campanha, na propaganda eleitoral. Não sei que outros grupos. Eu gostava de perceber que grupos... Associações têm a ver com... Imagina que há uma associação empresarial qualquer, por exemplo, que tenha queda por um partido. Não pode participar na propaganda, não pode... Portanto, quando digo associações, se calhar empresas, etc. Portanto, é mais ou menos nesta linha. Nesse caso, vertente, nós também temos a lei, por exemplo, lembrar que os partidos políticos, para além de terem essa vocação, que é, por exemplo, o objetivo fundamental de participar democraticamente da vida política do país, elas também são associações, têm um caráter de associação, mas aquelas associações que têm, por exemplo, um caráter muito diferente, objetivo diferente dos partidos políticos. No momento, por exemplo, das campanhas eleitorais, a lei proíbe. Mas nós vemos, a realidade é que nós temos visto que nenhuma outra associação, as associações, para além de participarem nas campanhas, algumas associações que nós temos visto nas campanhas do MPLA, nenhum outro partido tem tido esse benefício, esse beneplácito, não tem, porque depois são o quê? São vistos, são depois aquelas pessoas que são chachadas, né? Ou é associação ou é partido. Então, esta questão aqui também, e eu vejo isso, é interessante a colocação do engenheiro Jorge. Se uma associação cívica se rever, por exemplo, os ideais, com as propostas, por exemplo, de uma candidatura, e os abraça como sendo os seus, é normal que podia muito bem participar com ideias, uma associação civil, com as ideias, e participar na campanha daquela organização. Ou seja, que a lei limita isso. Só os membros podem lá se apresentar mais, não no quadro da associação que representam. Sob pena depois de terem as represálias políticas que nós temos no nosso país. A questão, por exemplo, do financiamento, se referiu ao financiamento. É evidente que a lei de financiamento dos partidos políticos, que tem como dotação, os partidos têm como dotação principal aquelas que decorrem de quando o Tribunal Constitucional aprova uma candidatura e eles depois têm direito a essa dotação, que já eu disse, que é previamente depois fixado. Doutor França, só um bocadinho, acho que está a fugir a pergunta. No fundo, quando eu falo sobre o financiamento de imprensa pelos órgãos mencionados, a proibição de financiamentos por sindicatos, por associações empresariais, etc. É sobre essa parte. Portanto, é proibido que associações, etc., financiem propaganda de partidos políticos. Sim, a própria lei, a lei limita, ela, por exemplo, fixa os organismos ou as entidades que podem financiar os partidos políticos. Uma delas é o Estado. A outra também, os partidos políticos podem se autofinanciar por intermédio de cotas, contribuições dos membros, rendimentos dos bens, como aquela que o companheiro Simão estava a se referir. Vendo, por exemplo, porque aqui também é uma questão de criatividade também dos partidos políticos. É evidente que é um quadro normativo e é um quadro político que limita, por exemplo, a auto-organização dos partidos. Por exemplo, um partido, um bloco democrático, em ter uma empresa, por exemplo. Mas não é, os partidos políticos não estão proibidos até. Podem muito bem reinventar-se para depois, em função dos rendimentos que vão tendo via empresas que criam, autofinanciar. Só não podem, há restrições à lei. E a lei diz muito claramente que não podem receber contribuições de entidades públicas, por exemplo, empresas públicas ou de governos estrangeiros. Não pode. Mas aqui a própria lei não diz muito bem, não fixa. Por exemplo, uma associação, que a associação, por exemplo, em Angola, tem rendimentos para financiar um partido político. Uma ADRA vai tirar fundo aonde? Se nem é uma associação de utilidade pública. Uma JPD. Se não é uma associação de utilidade pública. Onde é que vai tirar rendimentos? Se não participar apenas, contribuir com ideias, rendimentos não tem também, porque ela também carece de rendimentos.
Então, nosso quadro, as leis, por exemplo, elas são restritivas, são muito apertadas, no sentido de que estas mesmas associações que o engenheiro Jorge se refere também não têm capacidade contributiva, mesmo que a lei previsse que contribuísse, para ajudar os partidos políticos na oposição. Também não há, porque o quadro legal é bastante apertado para, não só para os partidos políticos, como também para as associações que vigoram aqui no nosso território. Não sei se terei respondido. Sim, eu penso que sim. Não sei, vamos agora combinar, estamos a 1h10, vamos, se calhar, mais 20 minutos para terminar. Não sei se é o suficiente, são confortáveis os dois com mais 20 minutos, assim fazemos 1h30. Não sei qual é a opinião dos convidados. Dom Simão, está tranquilo, mais 20 minutos? Tudo bem, sem problemas. Bom, doutor França também está tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Se calhar vamos então passar para outros assuntos, já temos pouco tempo. Eu gostaria também de falar com os dois sobre a colaboração com entidades públicas. Como podem, na vossa perspectiva, os partidos políticos colaborarem com as entidades públicas no mercado angolano? O que é que devia ser feito, não está sendo feito? A gente vê que alguns partidos, noutras latitudes, têm alguma ação em algumas decisões, são consultados, colaboram. O que é que nós, a nível do nosso país, temos feito em relação a isso? Doutor Simão, qual é a sua visão sobre este assunto? O que é que acha que portanto, devia ser feito e que não está sendo feito até agora? Que contribuições gostaria de deixar para que nesse quesito nós conseguíssemos encontrar denominadores comuns que pudessem então ajudar na colaboração entre os partidos e quem quer? No caso específico de partidos que não estejam no governo. No caso específico de partidos que não estejam no governo, claro. Ok. Bem, aqui deve-se dizer que, portanto, a questão da colaboração entre partidos políticos, sobretudo os partidos políticos extraparlamentários, os chamados partidos políticos que não têm assento parlamentar, com as entidades públicas, portanto, é uma situação fundamental, tendo em conta aquilo que é a necessidade para o aprofundamento da própria democracia e da participação cívica dos cidadãos, né, desses próprios partidos. Tá? A própria lei dos partidos políticos, nessa vertente, estabelece vários princípios importantes que regem esta relação, tanto nomeadamente a questão da igualdade do tratamento, não é? Ou seja, as entidades públicas, quando estiverem a se relacionar com os partidos políticos, devem pautar pela igualdade de tratamento para que todos tenham, do ponto de vista daquilo que é a vontade de expressão, a vontade de participação, o façam num plano de igualdade. Ora, aqui vamos ver primeiro numa perspectiva da colaboração. Como é que os partidos políticos, principalmente os com assento parlamentar, podem participar? Primeiro, os com assento parlamentar. Primeiro é que eles já o fazem, né? Os partidos que têm assento parlamentar têm uma ação política muito ativa no âmbito do processo de formação de leis. Portanto, nós estamos a ver aqui que a questão da formação de lei traduz aquilo que é a programação macro, que pode ser implementada através da criação de uma lei que depois é executada através dos próprios regulamentos. Portanto, a participação no processo de criação da lei através da apresentação de projetos de lei já conforma essa colaboração. O próprio controle da fiscalização, a fiscalização e o controle da legalidade, portanto, nós temos um quadro muito, muito específico também através daquilo que foi a resolução 319, acho que do Tribunal Constitucional, que acabou por limitar significativamente a ação dos partidos através das suas comissões de inquérito, poderem interpelar, fiscalizar na prática a ação do Executivo. Todavia, esse é um
vamos dizer aqui, é uma mácula daquilo que é o processo de participação dos partidos com assento parlamentar e na colaboração que eles podem ter relativamente àquilo que é a ação do Executivo, limita significativamente. Mas este fato em particular resulta daquilo que nós chamamos de ciúme político, né? Na verdade, o governo, vamos dizer assim, mobilizar, influenciar o Tribunal Constitucional a criar aquela resolução que limita a ação do Parlamento, né, através dos partidos políticos, a inquirir as suas ações, estava justamente a criar um ambiente onde os partidos políticos se vissem limitados de apresentar propostas saudáveis e até colocar em situações menos boas o próprio governo. Portanto, a participação em comissões de inquérito que está vetada, portanto, é uma possibilidade. Mas ainda assim, os partidos políticos com assento parlamentar têm sempre a possibilidade de apresentarem os seus programas através dos seus comícios, né, através de comunicados, através de auscultação e contatos com as entidades públicas, quando podem, muitas das vezes, reunir-se com quer entidades ministeriais, quer com entidades que estejam ligadas aos governos provinciais e municipais, para, por via desses canais, apresentar aquilo que são as suas ideias. Portanto, essa possibilidade ainda está em aberto e acredito que muitos partidos, portanto, o Bloco Democrático, recentemente desencadeou um conjunto de ações, né, junto de várias entidades do governo, nomeadamente o Ministério do Interior, através de uma auscultação, uma conversa muito dinâmica que teve com o anterior ministro do Interior. O Bloco Democrático teve uma visita no Tribunal Constitucional, foi recebida pela veneranda juíza. Portanto, é um pouco nesse quadro que pode se conformar tanto aquilo que é a colaboração do ponto de vista de relação. Relativamente aos partidos extraparlamentares, portanto, esta possibilidade é mais limitada, na medida em que o facto de serem extraparlamentares, esses partidos acabam por ter, do ponto de vista de expressão política, do ponto de vista de visibilidade política, passam a estar um tanto quanto limitados. Mas tem outras formas, tem outras dinâmicas que esses partidos podem adotar para também participarem e colaborarem no âmbito do princípio da igualdade de tratamento com as entidades públicas. Portanto, esses partidos ainda se está aberto à possibilidade de terem audiências e consultas, né, onde podem solicitar quer as entidades do Executivo Nacional, provincial e local, tanto podem interpelar essas entidades através da audiência e consulta, o próprio Tribunal Constitucional. Esses partidos políticos extraparlamentares também têm a possibilidade de apresentação de várias propostas, né, que podem ser apresentadas publicamente em sede de comícios, em sede de palestras, em sede de contatos com membros dos órgãos da administração pública, com a sociedade no âmbito aqui, pronto, né, contato com o governo. Então, podem apresentar propostas públicas nos seus comícios, nas suas atividades. Portanto, há aqui uma série de atos. Portanto, a utilização de meios públicos também está aberto, não é? As rádios, a televisão pública também está aberto, né, do ponto de vista daquilo que é a visão legal, tanto por ser um serviço público, a comunicação pública deve estar aberto a estes partidos extraparlamentares para se passarem a sua ideia. É evidente que do ponto de vista de execução dessa perspectiva é tudo limitado, tanto a televisão pública de Angola, quer as 3 TPAs, como se ouve dizer, acabam por limitar significativamente a abertura desses serviços aos partidos políticos sem assento parlamentar, o que limita significativamente a participação dessas entidades. Portanto, há aqui vários mecanismos, a própria fiscalização cívica
Portanto, estes partidos podem se constituir em agentes de controle da própria fiscalização cívica, através das organizações da sociedade civil. Estes partidos podem mobilizar as organizações da sociedade civil para, em conjunto, de forma a sindicarem, de forma a fiscalizar, monitorar aquilo que é a ação da administração pública. Portanto, há aqui um conjunto de mecanismos, apesar daquilo que são as limitações que eu aqui avancei, mas, portanto, ainda assim, do ponto de vista de colaboração, há muitas dinâmicas, há muitas estratégias que podem ser adotadas para que quer os partidos com assento parlamentar, quer os partidos extraparlamentares, terem uma colaboração muito dinâmica com as entidades públicas. Muito bem. Obrigado. Então, era para si também agora, Dr. França Vila. A pergunta é a mesma. Não sei se de facto há aberturas, porque vejo também algumas reclamações na praça política, se há abertura, apesar daquilo que o Dr. Simão Afonso acabou de deixar aqui, deixou bem claro que na lei às vezes diz uma coisa, mas na prática nem sempre é a mesma coisa. Qual é a sua visão sobre esse assunto? Será que os partidos, sendo Angola um país que precisa desenvolver, precisa do apoio de todos, nós somos poucos para ajudar a desenvolver este país que tem muitos desafios? O que é que o Dr. França, sobre essa pergunta, o que é que lhe oferece dizer? Há de facto, os partidos podem colaborar com as entidades públicas, há aberturas para isso? Qual é a sua visão, Dr. França? Engenheiro Jorge, há aqui um fosso muito grande entre uma realidade material, do ponto de vista do ordenamento jurídico, e a sua materialização. Se nós vemos, do ponto de vista das leis, aqui, para além dessas omissões, da inexistência de uma outra lei, as poucas que já existem, ou as muitas que existem, elas já determinam um conjunto de elementos que façam com que os partidos políticos possam participar na vida política com as entidades governamentais. Mas nós vemos, por exemplo, as irrealidades que nos são colocadas. Vê, por exemplo, que os partidos políticos hoje têm dificuldades, por exemplo, do acesso, por exemplo, aos meios públicos, por exemplo, a rádio, a televisão. Os partidos políticos, isto está consagrado legal, é constitucional e é legal. Os partidos políticos também se debatem com a questão de acederem, por exemplo, a uma renda, a uma habitação só para arrendar, para ser uma sede. Tem essa dificuldade, mas está também legal. Os partidos políticos hoje têm, o Bloco Democrático tem vivido essa realidade. Mas, para além disto aqui, há ainda um campo que pode ser aproveitado. Os partidos políticos em Angola podem muito bem participar na vida, podem participar com as entidades públicas, nomeadamente, por exemplo, como o Simão Afonso estava a se referir, nós temos, por exemplo, os CACs, os Conselhos de Auscultação Social. E, apesar de que é um quadro, nós temos duas realidades, partidos com assentos parlamentares e os partidos extraparlamentares, sem assento parlamentar. Apesar de que a lei apenas confere direito àqueles partidos que têm assento parlamentar, a participação nos Conselhos de Auscultação Social, ao certo é que os partidos políticos, se quiserem, podem muito bem, e no quadro depois da harmonia e da harmonia entre os órgãos, por exemplo, do poder, podem muito bem fazer-se representar nesses órgãos. E nós temos exemplos. Nós, o Bloco Democrático, apesar dessas irrealidades ainda, nós temos, por exemplo, no AMBO, temos no BIE, nossos membros na Lunda Sul, que apesar dessas limitações da lei, houve uma abertura. A participação, por exemplo, dos partidos políticos nesses órgãos foram aceitos.
E foram aceitos porque as Desculpa, entidades... doutor França, só queria que deixasse bem claro. Foram aceitos nas entidades públicas ou privadas? Públicas, ao nível dos governos provinciais, dessas províncias que eu me referi, os nossos membros têm lá assento, apesar de a lei não permitir, mas dentro daquela complementariedade entre os partidos políticos e o Estado, no quadro desta harmonia, eles foram aceitos a ter esse assento. Uma outra questão também é que os partidos políticos podem participar, tal como o companheiro Simão diz, e nós, o Bloco Democrático, fez uma incursão, estivemos para além do Tribunal Constitucional, para além do Ministério do Interior, estivemos na Lunda Sul, com o governador provincial, estivemos na Lunda Norte, no Mochico, e é sempre neste quadro que os partidos podem, mas podem fazer mais. Há, por exemplo, ao nível dos bairros. Os bairros hoje, e tal como no passado havia, mas hoje um pouquinho mais politizado, são os que moradores. Os partidos políticos podem muito bem, e como eles estão nos bairros, têm núcleos lá, podem muito bem participar na vida pública e na realidade objetiva de cada bairro, ali onde estão. Os partidos também podem, porque aqui há um conjunto de coisas que cabe nem sempre ao governo, mas também os partidos podem reinventar-se dentro daquilo que são os poderes, daquilo que são as atribuições constitucionais, apesar dessas limitações e dessas irrealidades ainda que às vezes obstaculizam o livre exercício da cidadania e da ação política, podem ainda bater e conseguir. Também é evidente que os partidos sem assento parlamentar têm alguma dificuldade, porque não têm o mesmo respaldo legal que a lei dos partidos políticos. A Constituição fala no todo, mas depois a lei dos partidos políticos vai fazendo aqui, vai densificar aqui entre partidos com assento parlamentar e os que não têm assento parlamentar. Mas estes que não têm assento parlamentar podem muito bem se aproveitarem muito bem aquilo que aqueles direitos que lhes são conferidos pela lei e pela Constituição, por exemplo, em participar, como o Bloco Democrático fez, ir às instituições com preocupações muito concretas, ir requerer, por exemplo, ao titular do Poder Executivo, na vez de Presidente da República, um encontro, por exemplo. Encontros ao nível, por exemplo, já temos feito, ao nível de outros órgãos, ao nível, por exemplo, do Tribunal Supremo, ao nível da Assembleia Nacional. Os partidos políticos têm um quadro muito grande que podem muito bem. É evidente que nem sempre as suas ideias vão ser acolhidas, mas estão apenas a cumprir aquilo que é um respaldo constitucional e legal. Então, temos esses desafios todos, mas os partidos podem ir muito bem, tanto ao nível central, como ao nível intermédio, como ao nível também dos municípios, ter essas realidades diferenciadas. Muito bem. Muito bem, estamos quase no final. Vou deixar a cada um 2 minutos para, então, portanto, vamos dar aqui 2 minutos para cada um para fazer algum esclarecimento, trazer aqui alguma coisa que não foi dita, para que os nossos espectadores e, portanto, que estão aqui nas plataformas, e, aliás, esta entrevista depois vai ser publicada em outras plataformas, isto é que muita gente poderá acompanhar e vai daqui também colher algumas informações muito importantes para a vida política angolana. Estamos todos num exercício no sentido de buscar melhorias para o sistema político angolano. Então vamos terminar em cada um com 2 minutos. Vou passar então a palavra ao Dr. Simão Afonso para então dizer aquilo que não conseguiu dizer até agora. Se calhar alguma coisa ficou por dizer, mas o tempo também nunca é suficiente para a gente dizer tudo o que pretende dizer ou abordar tudo. Este foi um primeiro exercício que fizemos. Obviamente vamos fazer vários e
vamos trazer aqui outros juristas de outros partidos para depois também confrontarmos as ideias de cada um. Depois vocês, a vossa especialidade, poderão, então, como é um assunto que vocês dominam, poderão fazer os contraditórios necessários, porque o objetivo é este. O objetivo é comunicar, é passar a visão e para aqueles que estão a nos acompanhar. Quer o Dr. França Vila, quer o Dr. Simão Afonso, são dois quadros séniores pertencentes ao Bloco Democrático, um partido político angolano que todo mundo conhece. Portanto, estão aqui convidados para falarmos sobre a perspectiva do ordenamento jurídico dos partidos políticos em Angola. Falamos um bocadinho sobre direitos e sobre deveres dos partidos, abordamos várias questões. Tanto o tempo está a terminar, então vou passar então ao Dr. Simão. Doutor, não sei se faltou dizer alguma coisa, se não conseguiu dizer hoje, como eu disse, vamos ter outras oportunidades. O objetivo é não ficarmos com um encontro como este, mas fazer vários. Então, gostaria que o doutor tivesse a palavra e, se quiser acrescentar alguma coisa portanto, para quem está nos assistir, tem a palavra, doutor. Sim, muito obrigado. Vou ser mesmo sintético. Se calhar aqui reforçar a minha ideia inicial da necessidade dos partidos, né, no âmbito daquilo que é a sua dinâmica política, e principalmente a necessidade de manterem uma relação muito empática, de proximidade com os seus membros. E isso vai possibilitar a criação de um ambiente interno mais produtivo, mais eficiente, o que pode se traduzir, ou que necessariamente vai se traduzir, na comunicação eficiente e mais eficaz, mais aberta do partido para o exterior. Tá? É fundamental reforçar a democracia interna. E o modelo de democracia interna que eu estou a defender é o exercício do poder político partidário de forma descentralizada através do processo de eleição dos órgãos. Isso é fundamental. A outra questão que se coloca, e isso é do ponto de vista de desafios, e nós temos que partir para isso. A Constituição estatua que um dos requisitos do partido político é a sua dimensão nacional. Portanto, eu penso que do ponto de vista desse perfil, da necessidade do partido ter dimensão nacional, a nossa Constituição, nessa perspectiva, e ter a própria lei dos partidos políticos, também está um tanto quanto retrógrada, porque isso limita significativamente. Há perspectivas e há ideias, há desafios que são regionais, que são locais. Então, era fundamental que os grupos se constituíssem localmente através de partidos políticos para defender determinada causa. A questão da seca do país, a questão da seca é regional, é mais na região sul. Então, seria bom que ali na região sul se constituísse um partido político que poderia defender esta causa, não é? Através da sindicância com os órgãos públicos e no próprio parlamento, que afinal de contas é o coração do ponto de vista da dinâmica política do país. Esses grupos locais poderem defender aquilo que são as grandes perspectivas, os grandes desafios das populações locais. Portanto, a necessidade de regionalização dos próprios partidos políticos, também nós temos que avançar nesse sentido. Por último, gostaria de terminar com a questão das coligações, que também, do ponto de vista da nossa lei, os partidos políticos limita, de certa forma. Nós ainda, uma coligação implica a anulação política, praticamente, dos partidos políticos. Os partidos são obrigados a abdicar, renunciar os seus símbolos, não é? Os seus símbolos e apresentarem-se, vamos dizer, com uma outra simbologia, com uma outra imagem. Isso que, do ponto de vista de comunicação com seu eleitorado, naquela véspera eleitoral, penaliza significativamente o partido. Então, eu acho que a nossa lei eleitoral tem de avançar num modelo em que os partidos políticos, não é? Os partidos políticos interessados a formarem uma coligação, na possibilidade de poderem se representar pela imagem de um dos partidos políticos, não é? Uma UNITA que quer ser poder, o Bloco Democrático quer ser poder, temos ali o Partido Liberal, a FNLA, não tem, se calhar, necessidade de concorrer de forma isolada, podem muito bem analisar
qual dos partidos interessados na coligação tem melhor imagem política para usarmos esse símbolo e avançarmos, não é, para conquistarmos o poder e realizar dentro dessa plataforma a necessidade de todos os partidos de forma individual. A plataforma, não é, garante aquilo que é a imagem política singular, mas do ponto de vista da imagem externa, era fundamental que os partidos, a lei dos partidos políticos, a própria Constituição, pudesse dar a possibilidade, não é, de os partidos políticos poderem concorrer através das imagens de um dos partidos coligados. Portanto, nós, desse ponto de vista, ainda continuamos significativamente limitados, e a própria necessidade da permanência dos partidos, aquela limitação do alcance, por exemplo, de 0,5% dos resultados, não é? Uma meta para que o partido se mantenha. Isso também, a lei, nós temos que criar condições objetivas para que não existam esses empecilhos e que necessariamente tendem a matar aquilo que é a democracia plural. Portanto, são praticamente mecanismos que visam a trazer aqui uma realidade político-partidária muito limitada, que faz com que os próprios partidos políticos em si tenham uma sobrevivência, um período de existência muito tênue, muito frágil. Os partidos políticos em Angola são muito frágeis, porque a própria Constituição e a lei dos partidos políticos têm armadilhas significativas que encurta significativamente o período de existência política dos partidos e a realização material do seu próprio programa de trabalho, enfim. Portanto, são essas questões que eu gostaria de ter aqui como reforço para que, então, todas as instituições competentes, quer os próprios partidos políticos, não é, se debatam para que essas questões sejam efetivamente ultrapassadas e nós tenhamos um quadro partidário mais transparente, mais igualitário e que responda significativamente àquilo que é o contexto político do país. Portanto, muito obrigado. Muito bem, doutor Simão, muito bem. Espero que a sua mensagem tenha chegado e vai chegar aos ouvidos de quem, de facto, tem poder de decisão para acatar. Acho que foi uma mensagem muito coerente e muito precisa. Doutor França, portanto, agora é consigo a última palavra, dizer aquilo que também queira acrescentar ao debate. Portanto, estamos no final e então a última palavra é sua. Ok, muito obrigado, engenheiro Jorge. Eu gostava de deixar aqui alguns apelos. Em primeiro lugar, não é uma questão de rebater ao Simão Afonso, mas é apenas para clarificar o auditório. A Constituição não permite a regionalização de partidos, porque os partidos políticos eles são de âmbito nacional e as causas que defendem também são de âmbito nacional. Não há necessidade, e aliás, a própria lei também não permite que haja uma regionalização, por exemplo, de um partido que apenas é criado apenas para defender interesses de um grupo. Não existe isso na Constituição e nem deve até existir, porque na medida em que estes partidos políticos têm o interesse é de âmbito nacional. Em segundo lugar, apesar da formatação como os partidos e as opções políticas que cada partido político teve para a sua constituição e o seu funcionamento, nomeadamente na centralização do poder ou ao nível, por exemplo, da descentralização do poder, como é o caso do Bloco Democrático, e aqui vale lembrar que o Bloco Democrático não há aqui essa excessiva concentração de poder na pessoa do presidente, não há isso, porque há os órgãos deliberativos, como os outros partidos também dispõem, mas nós já evoluímos, vê que ao nível do Bloco Democrático, nós já evoluímos ao nível das autarquias, locais que não existem no país. Nós temos, ao nível dos nossos órgãos estatutários, os conselhos municipais, temos o presidente do Conselho Municipal, temos o presidente do Conselho Provincial, que também, essa realidade que nós já vem desde a fundação do Bloco Democrático em 2010, e vem já na sua antecessora à Frente para a Democracia,
vê que nós evoluímos, estamos muito mais evoluídos que o país, e era bom que o país também acompanhasse essa realidade objetiva de funcionalidade do Bloco Democrático, e vê que o Bloco Democrático também é o único órgão, ao nível dos partidos políticos. Eu fui consultar aqui os estatutos dos partidos políticos, que agora, em sede da sua convenção, aprovou, tem agora um órgão autônomo de finanças. O órgão de finanças não é dependente de nenhum do órgão executivo, por exemplo, como é o caso de outras realidades. Também aqui, eu gostava aqui de deixar aqui, apelar para que não só os outros partidos independentistas, por exemplo, como também os demais partidos, tanto do poder como os partidos na oposição, em relação aos seus membros, sobretudo o excesso de superioridade e os egos que muitos deles carregam, porque ainda nem sempre são as estruturas que minam as nossas metas, mas são os próprios membros, sobretudo dos partidos que vêm da independência, que têm o excesso de egos e de superioridade. Era bom que, envolvidos todo esse tempo de paz, pudéssemos talvez despir-se. A outra questão que eu gostava também de dizer é em relação que o Parlamento tenha a capacidade de rever a lei, de aprovar, de apreciar e aprovar a lei de oposição democrática. Este é um grande desafio para o país, porque esta lei vai claramente dar resposta a muitas questões que nós aqui já dissemos. A outra questão também de rever a lei de financiamento dos partidos políticos, retirando claramente a discricionalidade do Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, em fixar um montante para os partidos concorrentes, quando ele próprio, às vezes, em alguns casos, também fica concorrendo para a sua associação. Claramente também aqui, limitando a lei do Orçamento Geral do Estado, ou na lei do financiamento do Estado, aqui o limite que os partidos políticos os partidos políticos concorrentes possam ter direitos nos anos de campanha eleitoral. A abertura, por exemplo, também dos partidos políticos sem a necessidade de exigir. Aqui o que quer é que os partidos políticos se abram para os cidadãos sem a necessidade da exigência de filiação neste partido do cidadão. Se abram para que os partidos tenham acesso às suas estruturas, falem com as pessoas, sem a necessidade, por exemplo, de os condicionar para serem membros dos respectivos partidos. E depois, finalmente, também aqui a aproximação dos partidos políticos às organizações da sociedade civil. É importante e é imperioso que os partidos políticos, tendo uma vocação que está mencionada na Constituição, que é a participação na vida política e pública, estejam muito mais ligados com os cidadãos e, por essa via, também com as organizações da sociedade civil. Nós agradecemos o nosso agradecimento aqui ao convite que nos foi formulado, expectantes de participarmos em outros encontros, e o nosso até já. Jorge, só para esclarecer, em 10 segundos, uma situação. 10 segundos. Sim. Não, relativamente à réplica que o Dr. França deu, as questões que eu apresentei, principalmente a questão da regionalização. Portanto, dizer aqui, de forma assim muito geral, desculpa, as questões que eu apresentei foram numa perspectiva de desafio. Não é um facto, né? Não é um facto de que existe, é no âmbito de desafio. E relativamente à questão da regionalização, né, dos partidos políticos, é evidente que isso aqui é uma questão de estrutura constitucional, portanto, tem de haver uma abertura constitucional. E quando eu apresento aqui a necessidade de regionalização, isso aqui não é uma questão de heresia. Existem várias latitudes, como a Espanha tem partidos regionais, a Suíça, o Reino Unido tem o Partido Nacional Escocês, portanto, isso aqui é uma realidade. Há questões mesmo que só são locais e que faz sentido ser defendida por locais. Portanto, a realização local não deixa de ter uma espécie de impacto nacional. Portanto, é fundamental que a congregação de realizações locais acaba por trazer aquilo que é a realização nacional. Portanto, a questão da regionalização é na perspectiva de um desafio.
O quadro legal constitucional não permite, mas é um desafio que eu lanço aqui. Portanto, obrigado, senhores. Era tudo. Muito bem. Vai ser concretizado com as autarquias locais, Afonso. As autarquias locais vão responder depois a esse desafio que o companheiro Simão aqui se refere. Muito obrigado. Muito bem. Quero desde já agradecer aos dois. Dr. França Vila, muito obrigado pela disponibilidade que teve. Nós vamos marcar outras reuniões, outros encontros, presencialmente também, porque o nosso modelo será também fazer encontros presenciais e trazer outros juristas de outros partidos para falarmos um bocadinho sobre a vida política do país. Vocês, nas especialidades que estão, são importantes para trazerem contributos necessários para que, de facto, a política em Angola consiga seguir para os bons carris. Doutora Simão Afonso, também foi um gosto estar aqui. Agradeço pela sua disponibilidade. Foi muito bom esse encontro. Podia ser melhor, foi o primeiro. Eu costumo dizer, primeiro é sempre um ensaio. Fizemos aqui um ensaio maravilhoso. É isso que devemos fazer, comunicar com as pessoas, comunicar com os cidadãos. Vocês, enquanto políticos séniores, enquanto especialistas, juristas e que são o coração, às vezes, dos partidos, têm muito a partilhar com as pessoas, com os militantes, com os cidadãos, e esse exercício é importante. Daí que, mesmo eu não sendo especialista em direito, achei que era importante trazer dois especialistas em direito para falar com o nosso público, para transmitir as vossas ideias, e estão de parabéns para aquilo que fizeram aqui. O exercício foi muito bom. Muito obrigado. Foi um gosto. Espero que, de facto, continuamos a ter outros encontros como estes. Eu, em breve, estarei em Luanda e vou fazer um desafio para estarmos pessoalmente. Falamos também, através de outros assuntos ligados ao setor político. Vamos falar das autarquias. Qual é a vossa visão enquanto juristas? Sempre na visão dos juristas, porque os juristas são os fazedores das leis, são as opiniões das leis e são, de facto, o cérebro. É importante para que as regras, tanto no campo político, estejam balizadas e consiga haver regras claras para que todo mundo possa jogar de igual modo. Uma boa noite para vocês, uma noite descansada e estamos juntos. Estamos juntos, muito obrigado. Estamos juntos, São Jorge, estamos juntos, Engenheiro Jorge. Até já. Até já.